bem-vindas e também muito bem-vinda à Sofia, que tem vindo a desenvolver um trabalho maravilhoso ao nível da educação e muito particularmente na promoção daquilo que muito gosta, que é a colaboração. E por coincidência, que não há coincidências, o grande tema deste ano da World Creativity and Innovation Week é a colaboração. Porquê? Porque sem colaboração não há progressão, não há evolução, não havendo a partilha, não há aprendizagem de profundidade. Mas deixo estes assuntos para a Sofia, porque quem sou eu para meter o nariz naquilo que não é a minha expertise. Sofia, muito obrigada, mesmo. Creio que as colegas terão visto o teu currículo, o teu estar académico e o teu estar de conhecimento, mas para nós, Torrance, também é muito importante o teu estar enquanto pessoa. Muito obrigada enquanto pessoa, enquanto profissional, por estares connosco. Está bem? Muito obrigada. Agora o palco é teu, neste caso. Está bem? Obrigada, muito obrigada, Ivete, muito obrigada a toda a equipa de Torrance Center Portugal. É um gosto estar aqui convosco. Já tivemos várias oportunidades de estar em outros contextos da educação, mas estar aqui nesta semana onde se preconiza a criatividade, onde se preconiza a inovação, é para mim uma grande honra estar aqui convosco e partilhar um pouco daquilo que tenho vindo a desenvolver com um dos projetos que de facto é o projeto Viajar com Livros, mas fundamentalmente trabalharmos em colaboração, portanto estarmos aqui nesta simbiose entre a partilha e a aprendizagem que é mútua, que é comum, portanto nós acabamos por, ao partilharmos, aprendermos todos uns com os outros, umas com as outras, portanto obrigada por esta oportunidade também de estar aqui e poder fazer esta partilha. Eu vou, mais uma vez, partilhar, mas neste caso partilhar a minha tela, se me permitem. Deixem-me só aqui ir buscar. Só um bocadinho. Ora, muito bem, creio que já estejam a ver, vou colocar em modo de apresentação. A temática que eu hoje gostaria muito de trazer aqui a este nosso encontro, a esta nossa sessão, onde de facto a colaboração impera, não é? E neste caso a aprendizagem cooperativa, que é um dos eixos que me move também na minha caminhada de investigação, eu criei aqui como mote para esta apresentação 3 grandes conceitos: cooperação, criatividade, como não poderia deixar de ser, e emoções de realização, porque de facto são estes 3, é o conjunto, é esta tríade, não é, que se move em colaboração, da cooperação, criatividade e emoções de realização, que vai gerar de facto este projeto. Como nasce este projeto Viajar com Livros, como é que ele se move, como é que ele é implementado em contexto, nos mais variados contextos, seja ele educativo, seja em ambiente formal ou informal, e como é que nós o podemos tornar de facto impactante para as comunidades, tanto em Portugal como em Cabo Verde. Portanto, temos aqui também uma dimensão internacional e que, para fazermos acontecer, nós precisamos não só de sonhar, precisamos de cooperar, precisamos de ser criativos e criativas e termos essas emoções de realização, vontade de fazer acontecer. Portanto, eu esta semana e em todas as semanas da minha vida sou criativa e quero continuar a ser criativa e a poder inspirar outros e outras a serem também criativos e criativas. E trago-vos, como não podia deixar de ser, antes de passarmos a uma vertente mais prática do projeto Viajar com Livros, qual é a base, qual é o fundamento teórico e o que é que está por trás de facto do projeto Viajar com Livros? Eu trago-vos aqui um pouco de Paulo Freire, não é? Educação, este mote tão conhecido, não é? Educação não transforma o mundo, educação muda as pessoas, pessoas transformam o mundo. Portanto, se nós tivermos esta capacidade, como Paulo Freire também nos inspira, de podermos transformar o mundo e por onde passarmos deixarmos o mundo um pouco melhor do que o encontramos, já conseguimos fazer muito pela sociedade nos vários ramos, nos vários campos de ação. E é esta educação democrática, esta educação humanizadora e esta educação inspiradora que estão de facto na base de uma intervenção que se quer, de uma educação de
com e para todos e todas, ou seja, que nós possamos chegar aos contextos de uma forma democrática, de uma forma humanizadora e que inspire. E inspirar em que sentido? O nosso foco já há muito que deixou de ser só a criança, que deixou de ser só o docente, não é? A aprendizagem, o papel de cada um de nós, de cada interveniente do agente educativo em contexto educativo é fundamental. E porquê? Porque é que nós nos desafiamos todos os dias? Porque é que nós nos desafiamos a inspirar? Porque de facto é preciso repensar. E toco um bocadinho aqui na ferida, não é? Não sei se nós temos hoje aqui connosco nesta nossa pequena assembleia, mas que se vai tornar com certeza grandiosa assembleia, se há aqui docentes, não é? E é de facto importante repensar, não é? Nós temos todos os dias esta luz que nos torna reflexivos, não é? Pensar nas estratégias de ensino-aprendizagem que fomentem de facto uma maior motivação e um envolvimento dos alunos no processo educativo, mas para isso nós precisamos de cooperar, precisamos ser criativos, precisamos ter espírito crítico. Ninguém se consegue envolver se não for envolvido também, ou seja, aqui a cooperação numa estreita relação para o trabalho em equipa, para que exista de facto uma interdependência positiva. Portanto, é preciso promover reflexões críticas, espaços de colaboração na formação inicial e contínua de professores. Eu defendo que a formação inicial e a formação contínua de professores devem caminhar, não é? Cada um com a sua especificidade, obviamente, mas que haja aqui uma relação, uma caminhada conjunta, não é? Que conduzam de facto ao desenvolvimento profissional. Portanto, é importante trazer à discussão práticas pedagógicas. E a Torrance Center está a promover precisamente com esta semana, não é? Com esta semana da criatividade e da inovação, está a trazer à discussão, cada um de nós com os seus contributos que pode dar da sua experiência, discussão, não é? De práticas pedagógicas, não é? Onde nós nos identificamos, à luz da experiência como docentes, à luz da experiência que cada um tem em qualquer um dos ramos da educação. E, portanto, eu não posso deixar de trazer aqui o desenho universal da aprendizagem, não é? Para quê? Para chegarmos precisamente à criatividade e à cooperação. Há 3 grandes redes que nos movem e que o desenho universal para a aprendizagem de facto nos traz. São os 3 sistemas básicos que estão envolvidos na aprendizagem. Reparem, as redes afetivas, as redes estratégicas e as redes de conhecimento. E as redes afetivas relacionam-se de facto com a motivação para a aprendizagem, não é? Nós temos motivação para aprender, ajudam, não é? Ajudam-nos a determinar o que é importante de facto aprender. E as redes estratégicas relacionam-se precisamente com o como aprendemos e indicam-nos como fazer as coisas, como é que nós podemos atuar. E depois temos as redes de reconhecimento, que referem-se àquilo de facto que nós aprendemos. Eu trago-vos aqui também algumas questões que estão inteiramente relacionadas com os 3 sistemas básicos, não é? Envolvidos na aprendizagem e que exigem práticas que permitam múltiplos meios, não é? Quando eu vos falo de envolvimento, da representação e da expressão, estes 3 conceitos devem e têm de caminhar, não é? De forma uníssona, de forma pegada, ou seja, é importante nós demonstrarmos num caminho de flexibilidade, não é? Como é que nós motivamos os alunos, como é que nós motivamos as crianças nas mais diversas situações de aprendizagem, como é que nós apresentamos a informação e como é que nós promovemos a expressão e a ação. E não vamos falar hoje de avaliação, mas também como é que avaliamos, não é? As crianças, os alunos, permitindo que as competências e todos os conhecimentos que vão adquirindo possam ser manifestados de diversas formas, através da criatividade, da cooperação e das nossas emoções de realização. Ou seja, se eu me sinto feliz, se eu me sinto satisfeito em aprender as minhas emoções para a realização de uma determinada atividade ou de uma determinada ação. Ora, a rede afetiva gera precisamente este envolvimento, não é? Esta motivação, não é? Da criança e a relação que tem com o currículo e com o currículo, que não é só o currículo formal, o próprio currículo oculto, não é? Todo o tipo de currículo que está ao acesso da criança ou do jovem para a aprendizagem. E nesta rede afetiva que está inteiramente ligada com o envolvimento, que vai gerar essa motivação, é muito importante que façamos a manutenção, não é? Do interesse pela aprendizagem. E depois as redes de reconhecimento, que estão muito relacionadas com a representação, portanto, a utilização de métodos flexíveis, de forma a que a criança ou o jovem adquira conhecimentos
e se desenvolva, não é? Tendo em conta sempre as especificidades de cada um e de cada uma. E depois a estratégia, não é? A rede estratégica que vem aqui, que vem ao encontro da expressão, vai possibilitar, não é, que a criança expresse aquilo que sabe, nos mais variados contextos, não é? E a partilha que pode fazer através da cooperação, mais especificamente que vamos ver a seguir, da aprendizagem cooperativa, portanto, numa perspectiva de equipa, de trabalho conjunto, de interdependência positiva, aquilo que aprendeu, partilhar cooperativamente o que vai aprendendo. Este desenho universal para a aprendizagem também nos traz aqui uma frase que eu aprecio muito, não é? Que é a flexibilidade e a diferenciação. No fundo, uma boa pedagogia está no centro de um bom currículo, ou seja, daquilo que nós vamos de facto partilhar e aprender e neste desenvolvimento deste processo de ensino-aprendizagem. Ora, nas finalidades afetivas, é muito importante fortalecer a confiança, não é? A confiança que existe entre os vários agentes da ação educativa. E aqui não vos falo só, como obviamente, da relação professor-aluno, falo-vos aqui de todos os que fazem parte da construção da educação. E somos muitos, não é? Desde as crianças, desde as famílias, comunidade, professores, docentes, assistentes operacionais, equipas multidisciplinares, ou seja, todo um conjunto de agentes que fazem construir diariamente a educação. E estas finalidades afetivas são muito importantes, a confiança, a competência, não é? E o controle. E depois as finalidades sociais, não é? Que é o aumento, não é? O aumentar da aceitação, a aceitação de todos nós, da forma como somos, como construímos, como partilhamos e como somos uma mais-valia para cada uma das equipas e dos grupos cooperativos. O sentido de pertença, é que eu diria aqui, eu até acrescentaria aqui um bocadinho um termo que eu gosto muito, que é o compromisso, não é? De que forma é que quando temos um sentido de pertença é um sentido de compromisso com o grupo, compromisso com quem estamos a desenvolver aprendizagem, com quem estamos a construir conhecimento. E, obviamente, não poderia deixar de ser, na finalidade social, a comunidade. E a importância do trabalho em rede, do trabalho em colaboração e da grandeza que, de facto, nos traz este trabalho em comunidade e que vamos poder ver hoje aqui, num exemplo prático do projeto Viajar com Livros, como é que vários agentes unindo-se, sem qualquer tipo de financiamento, porque este projeto Viajar com Livros não tem qualquer tipo de financiamento, mas movido por uma comunidade em colaboração e em cooperação, se consegue de facto atingir níveis de confiança, de competência, de cooperação e de resultados académicos e sociais. E depois as finalidades intelectuais, que também entram aqui a assegurar o acesso às aprendizagens significativas e relevantes. Portanto, princípios pedagógicos-chave que temos, a coagência, não é? Coagir, não é? Agir em comunhão com alguém ou com alguma coisa, não é? Portanto, temos aqui a colaboração e a cooperação, mais uma vez, no centro e no cerne da ação. A confiança e todos, que é uma palavra muito importante, onde todos entram, ninguém fica de fora. Portanto, uma aprendizagem de, para e com todos. E estes princípios pedagógicos são fundamentais, neste caso, no caso do projeto Viajar com Livros, e defendo que em qualquer um dos projetos, em qualquer projeto de educação, esta coagência, este coagir, não é? Esta relação entre todos, em colaboração é fundamental, a confiança e, mais uma vez, este todos, não é? A máquina a funcionar em interdependência. Portanto, eu trago-vos aqui esta imagem que nos trata aqui, que é importante explorar a arte de ensinar, não é? E cada vez mais nós temos que nos desafiar, todos os agentes, não estou a falar só de docentes, estou a falar de todos os agentes de educação, nós temos que cada vez mais explorar a arte de ensinar. Como vamos fazer chegar conhecimento? Como é que a afetividade entra, não é, neste processo de ensino-aprendizagem? As competências socioemocionais, não é? Como é que nós vamos levar conhecimento? Como é que nós podemos explorar? Porque ensinar é de facto uma arte. E depois a promoção do sucesso escolar no campo académico e no campo social, que é o que todos nós desejamos, não é? É que quando desenvolvemos uma determinada ação, que haja resultados académicos e sociais. Não podemos pensar só nos académicos, porque eles não estão dissociados do social, devem caminhar lado a lado e têm igual importância, não é? O académico e o social, mas para isso é preciso que haja práticas inovadoras.
e inclusivas, práticas inovadoras, criativas, inclusivas. É preciso, de facto, romper com os paradigmas da sala de aula. E sei que o que estou a dizer por vezes pode gerar alguma discordância ou até muitas vezes dizer não, mas eu já rompo com os paradigmas, mas eu desafio que todos reflitam se de facto estamos a romper com os paradigmas. E romper com os paradigmas é sermos criativos, é sermos reflexivos, primeiramente reflexivos, criativos, não é? E inovadores naquilo que vamos desenvolver, naquilo que vamos apresentar. E depois também é muito importante explorar a arte do aprender e permitirmos aos nossos alunos, às nossas crianças, às pessoas com quem trabalhamos, não é? Como é que se explora esta arte do aprender? Não é só do ensinar, é preciso termos espaço e tempo no nosso dia, não é? Para percebermos como é que estamos a aprender e de que forma é que cada um gosta de aprender. Eu recordo-me perfeitamente, numa das missões que tive em Cabo Verde, de perguntar a uma criança como é que gostava de aprender, como é que gostaria que fosse a sua escola. E foi muito interessante porque ela disse-me, eu adorava ter uma biblioteca na árvore. Portanto, gostaria de ler em cima de um tronco de uma árvore, porque a criança dizia que se sentia inspirada nesse momento. Ou seja, o que é que nós temos aqui? Temos uma criança que refletiu, pensou como é que gostaria de aprender, como é que explorou a arte do aprender, como é que se imaginaria numa situação de aprendizagem e envolvida. Porque ao mesmo tempo que fazia aquela partilha comigo, eu sentia que estava de facto a imaginar como é que seria esse contexto de aprendizagem, não é? Esse ambiente de aprendizagem. E é esta exploração que de facto é fundamental. Portanto, a atualidade requer de facto uma nova literacia, se me permitem. O futuro requer um novo ensino. Um corpo docente formado é o princípio de uma grande ação. Portanto, há aqui uma aposta que tem que existir de facto na formação inicial e na formação contínua de docentes, e quando nós temos um corpo docente formado, envolvido, implicado e com bem-estar, é? Nós vamos ter, de facto, o princípio e a continuidade de uma grande ação. E as emoções de realização entram aqui, eu não coloquei na temática principal a orientação de objetivos, mas eles estão completamente relacionados, portanto, em termos científicos, Pécrune traz-nos precisamente esta questão da relação entre a orientação de objetivos e as emoções de realização, em que eu tenho orientação de objetivos para aquilo que eu quero realizar e concretizar enquanto aluna ou enquanto aluno, e tenho emoções de realização. Se eu me sinto feliz para desempenhar ou para desenvolver determinada tarefa, não é? E as investigações sugerem que as emoções de realização podem ter influência na relação entre objetivos de realização e desempenho, não é? Se eu me sinto gozado ou gozada num contexto educativo, por exemplo, ou se eu me sinto feliz, ou se eu me sinto menos feliz, ou se eu me sinto implicada, ou seja, as emoções que nós demonstramos quando estamos despertos para a aprendizagem são fundamentais para este desenvolvimento. Portanto, é importante que consigamos construir um conhecimento de uma forma colaborativa, e para isso, sem querer repetir, mas enfatizando este papel da reflexão, não é? E da organização dos ambientes de aprendizagem ativos, é de facto um caminho muito importante. E incentivar a situações de trabalho onde as crianças de facto se sintam bem. Quando nós somos agentes reflexivos, colaborativos, flexíveis e despertos para a mudança, nós conseguimos encontrar caminhos de inovação, caminhos de cocriação, não é? Com as comunidades e com os decisores. Como disse logo no início desta intervenção, nós não caminhamos sozinhos, nem sozinhas, portanto nós temos que aprofundar, não é? Estas áreas e estes eixos que muitas vezes nós pensamos que já os fazemos. Eu não vou dizer que não os fazemos, porque claro que fazemos, mas também carece de reflexão de que forma é que o estamos a fazer. Será que esse espaço e esse tempo está a ser bem utilizado, bem aplicado? Estamos a otimizar esse tempo? Lanço o desafio, lanço o pensamento, porque eu própria lanço esse pensamento muitas vezes enquanto docente e enquanto docente reflexiva, não é? E nestes aspectos da formação inicial de professores e da formação contínua, entra aqui de facto a aprendizagem cooperativa. E esta reflexão pedagógica, esta renovação que muitas vezes é importante, o reinventar, vivemos há tão pouco tempo, e vivemos ainda, uma pandemia
uma guerra, ou seja, nós estamos numa constante mudança, não é? A sociedade obriga-nos a reinventar, a pensar, a sermos criativos, não é? E de facto nós temos que ter esta triangulação da teoria, prática e investigação, ou seja, nós temos que procurar condições para experienciar, para mudar, para reinventar, para criar em conjunto. E as estratégias de aprendizagem cooperativa estão aqui no centro desta intervenção e desta ação do projeto Viajar com Livros. Só para vos dar aqui um cheirinho, a aprendizagem cooperativa pode ser definida como qualquer estratégia, não é, de aprendizagem sistemática e estruturada, não é? É muito importante que nós tenhamos em linha de conta que a aprendizagem cooperativa não é um mero trabalho de grupo, é um trabalho com uma intencionalidade e com uma estrutura. Portanto, não gosto de utilizar a palavra obriga-nos, mas convida-nos precisamente a uma estrutura e uma organização. Portanto, ela é considerada por um autor, Knight, aliás, é considerada uma estratégia de alto impacto. Porquê? Porque ela fomenta o envolvimento através da atribuição a cada estudante de uma tarefa, ou seja, há aqui uma estrutura, uma organização, não é? É mais do que trabalhar, é mais do que um trabalho de grupo, é um trabalho em grupo, em que todos têm um papel, todos têm uma função, não é? E tem uma série de mais-valias, a investigação traz-nos isso, não é? Facilita a avaliação formativa, facilita o ensino diferenciado, permite aos estudantes construírem conhecimento de forma colaborativa, desenvolve as aptidões de comunicação dos estudantes, prepara os alunos para a vida depois da escola. Portanto, há aqui um conjunto, não é, de mais-valias reconhecidas pela investigação da aprendizagem cooperativa. E eu trago-vos aqui, num resumo que Knight nos traz, é apenas um resumo, mas que retrata bem o grande objetivo da aprendizagem cooperativa. E de facto este guiar, eu gosto muito desta expressão do guia, do percurso, não é? De forma bem sucedida os alunos para trabalhar em conjunto de forma a atingirem um objetivo comum, um objetivo que pode ser no início individual, mas depois passa a ser comum, começa a ser de todos, porque há um envolvimento. E como é que nós conseguimos isto? Conseguimos usando as estratégias de aprendizagem cooperativa. E trago-vos 5. Vira-te para o teu vizinho, pensa, junta-te ao teu par e partilha, jigsaw, fila de valores e mesa redonda. É através da aplicação destas estratégias de aprendizagem cooperativa que nós vamos ter fatores de sucesso. E que fatores de sucesso são estes? Um desenvolvimento da compreensão, a interdependência positiva, que em poucas palavras é no fundo isto: eu dependo do meu amigo, da minha amiga para o sucesso do grupo, portanto nós dependemos uns dos outros para um sucesso comum, é uma interdependência, eu dependo de alguém para ter sucesso. Expectativas, não é? As expectativas que cada um leva, que cada um traz, que cada um carrega para uma determinada ação, as competências sociais, a constituição de grupos, a gestão do tempo, o sinal do tempo, enfim, porquê alto impacto? Porquê que Knight nos traz aqui o alto impacto? Fundamentalmente, todas as outras são importantes, mas para este projeto é de facto o envolvimento e a forma como nós nos conseguimos envolver em conjunto, não é? Numa construção constante e contínua, não é? De colaboração, de aprendizagem e de uma preparação de facto para a vida. O Jigsaw foi uma das estratégias muito desenvolvida no âmbito da intervenção do projeto Viajar com Livros, e ela de facto, esta estratégia encoraja a cooperação, promove o diálogo, portanto tem aqui uma vertente também de comunicação muito forte, incentiva a responsabilidade social, não é? E incentiva a interdependência positiva. Ora, tudo isto só é possível quando nós conseguimos colocar em prática vários eixos como a tecnologia, o espaço, uma metodologia, uma avaliação, e isto é importante, dentro da avaliação entra a reflexão, a autoavaliação, a heteroavaliação, a coavaliação, em que nós em conjunto conseguimos refletir e perceber pontos fortes, pontos menos fortes, oportunidades, o que é que podemos melhorar e, claro, no centro a inovação, não é? Como é que nós conseguimos levar ao outro lado do oceano, vou passar agora a explicar um pouco mais esta vertente prática, a literatura para a infância, não é? E o projeto é de facto
é de facto um sinal de criatividade. Eu ousei e pedi permissão aqui às nossas queridas colegas e companheiras da Torrance Center para trazer este diapositivo, porque diz-nos tudo. Sabes utilizar a criatividade no teu dia-a-dia? Eu acho que nós vamos conseguir responder um bocadinho a esta questão através dos vídeos que vos vou apresentar a seguir, não é? Porque a criatividade não basta sermos criativos, nós temos que a colocar, não é, ao uso de e para todos, não é? Num envolvimento constante, numa implicação, num bem-estar, algo que vai gerar aprendizagens significativas entre todos. E esta criatividade, se nós conseguimos aplicá-lo no nosso dia-a-dia de variadíssimas formas, este é um exemplo, existem muitos mais, e ainda bem que existem, não é? Eu só vos trago aqui um pequeno exemplo daquilo que poderá ser a utilização da criatividade no nosso dia-a-dia e como podemos inspirar outros, não é? Através de ideias inovadoras. E esta frase tão interessante, tão enriquecedora, vem responder precisamente ao que vem a seguir. A capacidade de ter ideias, e permitam-me a citação, a capacidade de ter ideias incomuns sobre um determinado tópico, situação, e com elas ser capaz de resolver um problema, um desafio. Não é? É isto que nos move. Quando nós, em ambientes de aprendizagem, ou em ambientes pessoais, que foi neste caso o que aconteceu, pessoal e profissional, detectarmos um desafio, não é? Uma situação, um problema, e como é que o podemos resolver? Olhos postos na solução, não é? Com criatividade e com inovação. E foi isto o que aconteceu. Um projeto de cooperação em contexto. E passo aqui a contar um pouco da minha história. Eu estava em Cabo Verde em 2009 e estava num colégio que é o Colégio Letrinhas, portanto estava a fazer a abertura desse colégio com currículo português e visitei várias escolas. Essa escola era privada na altura, mas eu gostaria muito de conhecer, não é, o local, na altura era a Ilha do Sal, em Cabo Verde, e gostaria muito de conhecer aquele espaço e todos os docentes que ali trabalhavam, ouvi-los in loco, no terreno, quais as necessidades, as preocupações, as mais-valias, e que foram tantas as que eu encontrei, as mais-valias, e de que forma é que eu também poderia aprender com eles e com elas. E uma das questões que nós fomos detectando em conjunto com os docentes locais nas escolas públicas da Ilha do Sal é que de facto tinham pouco acesso à literatura infantil em contexto educativo, em contexto de aprendizagem. E é assim que nasce o projeto Viajar com Livros, com uma ideia, com uma necessidade, com um desafio, com um problema, não é? E que se foi desenvolvendo com criatividade e com inovação, não de forma isolada, mas sim com parcerias, no trabalho em rede e em colaboração. Vários parceiros imediatamente se associaram a esta ideia e fomos construindo até hoje. E o que é que acontece hoje em dia? Nós já criámos 7 bibliotecas em Cabo Verde, na Ilha do Sal e na Ilha de Santiago, onde levamos livros de literatura infantil, e permitam-me dizer esta palavra, de qualidade. Porquê? Porque o que não é bom para mim também não é bom para as crianças que estão nos seus contextos educativos, em qualquer país que seja. Falo de Cabo Verde, como poderia falar de Itália, como poderia falar de Moçambique ou de Inglaterra. Portanto, em qualquer país, o que não é bom para mim também não é bom para os outros. Portanto, literatura infantil de facto de qualidade. E criámos essas bibliotecas escolares. Ora, em época de pandemia, tivemos um grande desafio em que não podíamos levar livros de literatura infantil para Cabo Verde e não podíamos construir as bibliotecas. Então, resolvemos colocar a criatividade em cima da mesa e levámos a literatura em formato digital, e a tecnologia foi aqui uma excelente aliada. Por isso é que anteriormente eu referi que era muito importante termos dentro no centro da inovação a tecnologia, o espaço, a metodologia e de facto a avaliação, para percebermos também se estávamos a seguir o caminho certo, e juntámos em parceria. E aqui a Escola Superior de Educação teve um papel também fundamental, os alunos do curso da formação inicial, e por isso é que há pouco referi muito a importância da formação inicial e da formação contínua de professores, e trabalharmos aqui nesta simbiose e neste caminho que é tão importante, não é? E alunos do curso de Educação Básica da Escola Superior de Educação, docentes e alunos do Colégio Bom Jesus de Coimbra, uma escola portuguesa que também se associou, docentes e alunos de 6 escolas de Cabo Verde, e os parceiros do projeto internacional Viajar com Livros, e que são muitos, como
podem ver aqui também no rodapé. Temos o Instituto de Camões, temos o Ministério de Educação de Cabo Verde, temos a Comissão Nacional de Cabo Verde, o Plano Nacional de Leitura de Cabo Verde, o Plano Nacional de Leitura de Portugal, o município de Condeixa Nova, o projeto Kinder, um projeto europeu que trabalha as questões da igualdade de género e o combate aos estereótipos, o Politécnico de Coimbra, a Rede de Bibliotecas de Condeixa Nova, a empresa Mota-Engil, a Fundação Manuel António da Mota, portanto, uma série de parceiros que em conjunto se envolveram e assim conseguimos cooperar em contexto e levar as histórias para Cabo Verde. Se me permitem, antes de dar continuidade, eu vou só dar-vos aqui um cheirinho de como tudo isto começou. Onde é que ela escreveu estas histórias que imaginava? Não sabem? Ela escreveu-as no tronco da sua árvore. Desde então, a árvore deixou de dar frutos e começou a dar, imaginem só, o quê? Letras! Ora, este é um pequeno teaser, não é? Um pequeno teaser de como nós podemos de facto, fazer chegar, não é, a literatura. Nós tivemos 66 contadores de histórias, nós tivemos 6 escolas diferentes, portanto foram de facto muitas crianças, não tenho agora o número presente, mas foram muitas crianças e muitos docentes de Cabo Verde num trabalho estreito, porque antes desta operacionalização houve todo um trabalho de planeamento entre parceiros de Portugal e parceiros de Cabo Verde. E é este espírito de cooperação, é este espírito de colaboração que de facto é fundamental quando nós colocamos no centro a inovação e a criatividade, não é? E como é que a podemos, não é, colocá-la no centro do nosso dia-a-dia, não é? Com este envolvimento, com a força de vontade e com as emoções de realização. Cooperação, criatividade e emoções de realização. Nós sentirmos capazes, felizes, satisfeitos e satisfeitas e realizados e realizadas, não é? Com vontade de querer fazer. Mas nada como vocês poderem assistir de facto ao testemunho das próprias estudantes no âmbito deste projeto. Estamos a conhecer a ESEC, a Escola Superior de Educação de Coimbra, e agora estamos aqui rodeados de livros. Vamos falar com a Maria. A Maria é estudante de Educação Básica e conta-nos um bocadinho porque é que escolheste este curso e porque é que escolheste a ESEC. Eu escolhi este curso porque eu realmente gosto muito de crianças, trabalhar com crianças, e foi algo que para mim sempre fez muito significado. A ESEC surgiu porque eu, ao perceber que a ESEC era uma escola muito prática, que não nos incutia apenas a teoria, mas sim a prática e que nos deixava ir mais além, envolvia-nos em vários projetos, em várias dinâmicas, eu senti que, além da minha formação teórica, também me ia ajudar a perceber se realmente era este o curso que eu queria, até pelos vários estágios que fui percorrendo ao longo dos anos. Logo desde o primeiro ano ajudou-me bastante nesse sentido e acho que foi o principal motivo para eu ter escolhido a ESEC. Muito bem, pois que a ESEC está rodeada também de algumas creches, de algumas escolas, e os alunos têm desde logo a oportunidade de estagiar, não é? Estamos aqui rodeados de livros porque o curso também te permitiu entrar num projeto, o Viajar com Livros. Fala-nos um bocadinho desse projeto. Exatamente. Esse projeto surgiu-me através da professora Sofia Gonçalves, através de uma unidade curricular. Ela propôs-nos este desafio e nós obviamente aceitámos. O projeto consiste em, tendo em conta que estamos num ano de pandemia, em contar histórias a meninos de África, uma vez que não podemos viajar e ter contacto com eles fisicamente. A professora decidiu implementar este projeto no online, uma vez que, tendo em conta a pandemia, tudo desenvolve agora a partir do online. E nós decidimos embarcar nesta aventura. Até agora está a correr tudo muito bem, estamos a ter um feedback fantástico, quer das crianças, quer dos professores que nos estão a ajudar neste âmbito, e basicamente é isto o projeto, não deixar cair no esquecimento, um projeto que foi desenvolvido, tão bem desenvolvido, digamos assim, e decidimos implementá-lo agora a nível online e estamos a fazer este desafio. Muito bem, e através também deste projeto tiveste a oportunidade de escrever um conto, de escrever um livro para crianças, é verdade?
Sim, o livro já está escrito há um ano, também por causa da ESEC, por causa de uma unidade curricular. Escrevi este livro em parceria com uma colega minha, a Laura Dores. Esta é a capa do livro. Conta a história de um pequeno dinossauro que era diferente e que gostava de ter mais cores, ser mais colorido e aproximar-se com os outros dinossauros, e encontra uma borboleta que o ensina que nos devemos aceitar a nós próprios para sermos mais coloridos e felizes. Muito obrigado, Maria. Fiquem aí desse lado, porque vamos continuar aqui a conhecer a ESEC, conhecer também os seus alunos e os vários projetos em que estão envolvidos. Até já. Eu agora gostaria de voltar aqui ao PowerPoint. Espero que já estamos no PowerPoint, não já? Muito bem. De facto, esta partilha, não é? E o que é que nós somos capazes de fazer para além quando nos envolvemos num projeto inovador e num projeto criativo, mas o que é que pode resultar dali em termos de resultados, não é? Das competências que cada um adquire. Portanto, era esta tríade que vos queria trazer aqui hoje, da cooperação, criatividade e estas emoções de realização. E para finalizar, partilho este pequeno vídeo também, que retrata aquilo que foi um projeto em cooperação e em colaboração em contexto. Muito obrigada. New year, new me. You watch, you'll see. I'ma flip the page, cause last year was crazy. 12 months tried, but they could not break me. But last year's mess got me reassessing. Looking at my life, asking the question. I'm trying to get a redo of last year. What if God is trying to make over my life right here? I'm not yet what I need to be, and I regret what I used to be. So please have patience with me. I'm not yet what I need to be, and I regret what I used to be. Please have patience with me. I'm working on a better me, one without the jealousy. He's got the blueprints for the best me. Empty me, feeling me. God's taking over, making over a better me, one without the jealousy. He's got the blueprints for the best me. Empty me, feeling me. God's taking over, making over me. You're losing weight, man, cause you looking great. I'm losing the weight of the sin and the hate, and all the things that ensnare and that frustrate. And I'ma lay them all aside so I can run my race. Is that a new cut, man? Cause that's what's up. Yeah, I cut out the anger and the other stuff, and all the fussing and fighting and thinking I'm tough. God's removing and smoothing out my edges that are rough. Yo, Joe, what are those? They ain't new shoes or new clothes. No, it's a new attitude that I choose to put on. I wear it every day because the other one's outgrown. I'm not yet what I need to be, and I regret what I used to be. So please have patience with me. I'm not yet what I need to be, and I regret what I used to be. Please have patience with me. God's working on a better me, one without the jealousy. He's got the blueprints for the best me. Empty me, feeling me. God's taking over, making over a better me, one without the jealousy. He's got the blueprints for the best me. Empty me, feeling me. Muito obrigada. Muito obrigada, Sofia, pela tua partilha. Muito obrigada por tanta informação poderosa que nos trouxeste. Tenho a certeza que quer as pessoas, os participantes que estiveram aqui, quer aqueles que foram transmitindo, que queriam muito estar aqui connosco, mas que o horário não era favorável, que vão poder depois ver na secção que está das gravações de todos estes eventos. Sofia, muito obrigada e passo a palavra à Margarida. Obrigada eu. Isso mesmo, Sofia, que bom partilhares connosco este projeto. Muito obrigada pela tua presença e pela tua disponibilidade em partilhares. Pedimos aos participantes que preencham um pequeno formulário apenas de reflexão e avaliação disto que foi esta partilha da Sofia, este momento tão mágico. O evento seguinte começa daqui a muitos poucos minutos, temos já até cá
o Marco Bento, o próximo orador, e portanto pedimos apenas a todos que saiam da reunião para nós podermos encerrar, e o link é o mesmo, portanto, ir ao website e ingressar então no evento do Marco, que partilha a integração digital daqui a aproximadamente 16 minutos. Muito obrigada a todos, muito obrigada, Sofia, bem-ajam. Muito obrigada. Sofia, se puderes ficar um segundo. Fico sim, eu só queria partilhar rapidamente que deixei aqui no chat o link que dá acesso ao projeto Viajar com Livros e que é muito interessante visitarem, porque tem muitos outros vídeos, inclusivamente uma reportagem da RTP África, onde retrata in loco também o projeto, só que eu já não tinha tempo para passar todos os vídeos. Muito obrigada, mais uma vez. Obrigada, fica aqui um bocadinho só um bocadinho.